Sempre que se fala na dificuldade de combater o crime no Brasil, um dos principais alvos é o Código Penal, considerado velho e ultrapassado. Por isso, foi muito bem recebida a iniciativa do presidente do Senado, José Sarney, de encomendar a um grupo de juristas o anteprojeto de um novo código. Mas, tão logo o texto se tornou conhecido, começou uma verdadeira batalha entre os juristas. Os defensores da proposta destacam uma coleção de virtudes, como a punição das empresas envolvidas em corrupção e o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos de prisão. Mas crítica é o que não falta. As mais duras vão para a redução da pena para roubo e o exagero na punição dos crimes ambientais. Segundo o projeto, é mais grave promover uma briga de galos do que agredir uma pessoa. Será que precisamos mesmo de um novo Código Penal? Uma nova legislação vai ajudar a reduzir a criminalidade? No Senado já foram apresentadas mais de uma centena de emendas ao projeto. O jurista e professor de Direito Penal Miguel Reale Júnior anotou diversos erros técnicos e se espantou. Abre aspas. É uma obscenidade. É gravíssimo. Fecha aspas. Será mesmo? Para falar do Código Penal, da Justiça e do combate ao crime, recebemos Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República e também relator da comissão que elaborou o anteprojeto do novo Código. E Janaína Conceição Pascoal, professora de Direito Penal da USP. Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, quero saber por que a gente precisa de um novo Código Penal. Muito bem. A gente precisa de um novo Código Penal, Mônica, cumprimentando você, cumprimentando a Janaína, cumprimentando os telespectadores, porque o nosso Código Penal traz, o atual, pérolas como a seguinte. Se eu matar várias pessoas, por exemplo, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o Código atual é um instituto chamado crime continuado. O Código atual diz o seguinte: o juiz vai aplicar a pena de 1 multiplicada por 3. E, portanto, Mônica, se eu matar a quarta, a quinta e a sexta pessoa, ou 20, tudo isso fica no lucro. O Código Penal atual e a Lei das Execuções Penais permitem que a pessoa que seja condenada, mesmo que por crime grave, crime com violência, cumpra somente 1/6 da pena e vá para o regime seguinte, vá para a liberdade, muitas vezes voltando para a sociedade antes de estar preparado, antes de estar minimamente em condições ressocializadas. A ideia é endurecer. Você concorda? A ideia é endurecer às vezes, nem sempre. O que você acha? Por que a gente precisa? Eu acho que nós temos um código que precisa de reparos. Eu acho que nós temos várias leis esparsas que têm vários defeitos. Mas, analisando o projeto que foi apresentado, e mesmo quando o senador requereu a instalação da comissão e o processo, a forma do processo, eu entendo que o resultado não é o que a gente realmente necessita, né? Eu não vejo no projeto nenhuma grande solução para os nossos problemas de segurança pública, né? Então, eu acho que não seria essa a resposta que nós precisaríamos. Houve muitas mudanças onde não precisava, e eu acho até que cancelaram alguns diplomas de uma maneira, sem um debate, sem uma reflexão maior, né? Eu acho que é um projeto que desmerece o ser humano, né? Ele valoriza muito o animal, desmerece o ser humano. É um projeto que não se alia nem com as religiões, nem com a ciência. Por exemplo, um cientista que faz uma pesquisa utilizando um rato no laboratório, né, e aí, sem querer desmerecer os ratos, ele pode ter uma pena de até 6 anos. Porque fica proibido fazer experimento com cobaias? Está escrito assim. Está escrito assim: fazer experiências com animais, sendo possível uma alternativa. Só que hoje no Brasil já existem muitos cientistas respondendo criminalmente por fazerem pesquisas com ratos no laboratório. Que é uma prática muito comum. Sim, mas você tem todo o ativismo, né, em torno do direito ambiental. Então, não que seja uma questão de menor importância, não é isso. Mas é um código que prestigia demais, né, algumas bandeiras. Acho que esse é um bom exemplo. Quer dizer, a gente percebe que há um certo desequilíbrio nas penas
penas, você acabou de falar sobre o agravamento da pena para o crime de homicídio. Porém, nos crimes ambientais, há mais relevância na pena do que... Por quê? Que ideia, que ideologia? Como foi o debate dentro da comissão que levou a esse tipo de... Eu agradeço a oportunidade até para esclarecer esse aspecto, porque o nosso projeto realmente teve uma grande preocupação, Mônica, Janaína, com a proteção do meio ambiente. Nós entendemos que o meio ambiente deve ser protegido, deve ser penalmente protegido. Houve 2 erros, eu não tenho problema nenhum admitir. Houve 2 erros, é a questão dos maus tratos contra pessoa e animais, a questão da omissão de socorro. Nada que não possa ser corrigido. Nós vamos propor agora o Senado, que tem uma comissão de senadores, para reequilibrar, mas nada disso infirma o seguinte, que o nosso projeto teve a preocupação com a proteção ambiental, é verdadeiro. Agora, eu queria até provocar a minha querida amiga Janaína, dizendo o seguinte, dizer que o nosso projeto tem falhas técnicas é passar a mistificação, no meu modo de ver, de que só há uma solução técnica possível, como se o direito fosse matemática. E mesmo os críticos da proposta não se entendem. Então, eu só queria dizer um trecho que me parece muito relevante. O professor Miguel Reale, que é uma pessoa notável, uma pessoa maravilhosa. Que a gente destacou aqui, porque a frase dele foi duríssima, né? Eu só acho, professor Miguel, que nós podemos fazer um debate científico em termos elegantes, em termos amigáveis. E não há necessidade de usar termos, enfim, mais duros, eu não vejo nenhuma. Mas o professor Miguel Reale critica gravemente a nossa comissão, porque quando definiu os crimes intencionais, falou assim... Crime doloso, quando o agente quis realizar o tipo penal. E aí o professor Miguel fala assim, isso é falta de conhecimento técnico no uso dos termos jurídicos, né? Então ele critica, diz que a comissão não entende direito penal. Agora, a segunda pessoa que tem muito criticado o nosso código, que é um jurista também importante, também notável, chamado Luiz Greco, sobre esse mesmíssimo trecho, diz assim, olha, o projeto falou que o crime intencional, o crime doloso, é realizar o tipo penal, o que é correto, de um ponto de vista técnico. Então, eu queria até alertar aos telespectadores, direito penal não é ciência exata, direito penal é plural, existem várias opiniões. Essa postura de alguns de dizer que só eu tenho a verdade é inaceitável. Mas, doutor, tem que ter uma lógica interna, né? Então, por exemplo, qual é a ideia de você trazer toda a legislação para o Código Penal? Existe um princípio, que é o princípio da codificação. É justamente para que haja uma filosofia de condução do Código, né? Então, que isso falta eu não tenho uma lei dos crimes financeiros, uma lei dos crimes tributários, eu tenho um Código Penal, todos os crimes do país estão ali, eles seguem uma mesma teoria, eles têm lógica entre eles, né? Então, por que está chamando a atenção? Porque, de certa forma, e aí, com todo respeito, as várias partes do projeto, elas não se falam entre si. Né? Então, não tem sentido você ter punições tão atenuadas quando diz respeito à pessoa e punições tão elevadas quando diz respeito, por exemplo, ao meio ambiente. Existem tipos penais na parte do meio ambiente que você não sabe o que é proibido. Você não sabe o que é. Então, fala da biosfera, da Mata Atlântica, qualquer outra biosfera no país. É uma coisa tão ampla, que mesmo alguém que é da área não consegue saber o que está proibido. Quando nós não temos proibições objetivas e claras, nós abrimos porta, né, para perseguições, para corrupção. Então, a preocupação é que haja, assim, uma integração entre as diversas partes. Voltando para, por exemplo, do rato, que é uma questão que me incomoda, por exemplo, nós não temos hoje no país nenhum crime que puna abusos nas pesquisas com seres humanos. Né? Veja bem, essa comissão não veio justamente para avaliar o que precisa ser descriminalizado, o que precisa ser criminalizado. Mantém-se os crimes relativos às pesquisas com os animais, cria-se um crime de pesquisa com seres humanos só lá no final, quando se trata de prisioneiros de guerra. Então, veja bem, os nossos prisioneiros das nossas prisões, né, se eles forem utilizados, eles não estão protegidos. Então, veja bem, eu acho que pelo menos teria que ter tido um debate um pouco mais demorado nessas questões, sobretudo essas questões novas que dizem respeito à bioética. Bom, primeiro, de novo, eu queria pedir aos críticos do projeto que entrem em acordo entre eles, porque boa parte das críticas é justamente porque nós tornamos mais severa a pena com relação a crimes contra as pessoas. Por exemplo,
Mônica, crimes de preconceito, homicídio por homofobia, por identidade sexual, por preconceito de região, que a pessoa é daqui ou dali, nós tornamos mais severa a resposta. Agora a doutora Janaína está dizendo, não, vocês não tornaram. Tornamos. Mas veja bem. Então, nós mas ao procuramos... mesmo tempo, deixa eu só acrescentar, só para o senhor responder. Ao mesmo tempo, por exemplo, a questão da exploração de prostituição de adolescente. Parece que... Ele me disse agora, estou feliz, importantíssimo. declaro para o Brasil inteiro que foi um erro. Então, o senhor está comprometendo que vai corrigir, né, doutor? Eu escrevi... Porque eu até chorei quando eu li isso. Não, doutora Janaína, fazê-la chorar por si só já seria um crime. Não vamos... Não, por favor... Não, mas o senhor se compromete aqui não. publicamente. Não, não Como é está questão... e como identificar? Não é questão de me comprometer publicamente, por quê? Porque num projeto dessa envergadura que nós fizemos, com mais de 540 artigos, analisando mais de 600 leis, fazendo toda essa codificação, todo esse propósito, é evidente que houve alguns erros. Mas o que... Esse, por exemplo, essa Como questão... escapa isso? Não, mas aí, Mônica... Digamos, descriminalizar a exploração da prostituição do adolescente. É uma confusão que muita gente está fazendo. Uma coisa é o anteprojeto. Qual que é o papel do anteprojeto? É servir de base para a discussão do Senado. Agora o Senado nomeou uma comissão, está recebendo emendas, isso é ótimo. Eu convido todos os telespectadores, convido a doutora Janaína também, a apresentar emendas. Olha, isso aqui não ficou muito bom, isso aqui pode ser aperfeiçoado. Aliás, o prazo foi ampliado para recebimento de emendas. O prazo foi ampliado. Ia terminar então, hoje, foi ampliado. É um convite a toda a sociedade brasileira. Houve uma pressão muito grande Não, mas dos doutor, juristas agora é sério. isso. Agora isso aqui é sério, é de público. Foi um erro ou não foi um erro? Isso aqui será corrigido pelo senhor, que é o relator do projeto? Doutora Janaína... Porque eu tenho medo disso passar lá, doutor. Doutora Janaína, o trabalho, eu explico, o trabalho da comissão que eu tive a honra de relatar, terminou com a entrega ao Senado do projeto no final do mês de junho. Okay? Ou seja, agora, o Senado, eu tenho notícia, o Senado vai chamar várias autoridades. Eu soube até que a senhora foi lá, pôde participar, pôde dar sua opinião, pôde legitimar. Então, eu de público eu escrevi ontem, até na internet, em resposta a uma entrevista que me desagradou, eu escrevi falando, olha, aqui nós erramos, nessa questão nós erramos. Enfim, eu quero chamar a atenção do seguinte, só não erra quem não trabalha. Não. Agora, parece que no Brasil tem um monte de deuses, né? Tem um monte de gente que não erra nunca. E eu fiquei até muito feliz ao ler essa entrevista do professor Miguel Reale, mas há porque outras questões... ele diz que o Código Civil, feito por um grande jurista, o Miguel Reale, tem erros. Eu fiquei muito feliz. Eu achei que só nós da comissão é que cometêssemos erros. Não, mas o que importa é o seguinte, há outros temas que foram provocaram bastante controvérsia, nós notamos, um deles é a questão do uso do porte de drogas, não é? Quer dizer, isso está provocando grande controvérsia entre vários analistas, porque, de certa forma, descriminaliza o porte de drogas por até 5 dias de uso desse usuário, digamos assim. Mas não se define quantidade, não se sabe como é que o tráfico pode se aproveitar desse novo dispositivo. Essa é uma outra questão que é bastante controversa e que eu pergunto o que norteou uma mudança, digamos, proposta por juristas sem esse debate com a sociedade. Em que isso melhoraria, digamos, a vida do país? É importante dizer, Mônica, que a comissão de juristas era plural. Então, tinha advogados, promotores, juízes, defensores públicos, professores, pessoas notáveis como o ministro Dipp, como o Nabor Bulhões. O que nós fizemos com essas propostas? Nós não fugimos de nenhum tema polêmico. Então, nós tratamos de aborto, eutanásia, ortotanásia, responsabilidade penal da pessoa jurídica, terrorismo, enriquecimento ilícito, bullying, todas essas questões. A comissão deliberou que, na proposta que faria o Senado, constaria a descriminalização do porte de substância entorpecente para uso próprio. Por quê? Porque, ao ver da comissão, hoje há uma grande confusão. Hoje já há uma descriminalização disfarçada, mas hoje, muitas vezes, o policial pega o usuário, e por engano, suponho, e diz, você é traficante. Então, ao ver da comissão, era caso de descriminalizar o uso da droga. O projeto ideário da comissão, Janaína, do projeto, é basicamente liberal. Então, houve essa intenção. Algumas situações que nós entendemos que a sociedade precisava ser defendida, nessa questão do homicídio que eu falei, nessa questão da corrupção, o projeto foi duro contra a corrupção. Em algumas questões entendemos que era caso de endurecer a lei penal. Mas abaixou a pena do peculato. Não, mas olha só. Abaixou. Mas é muito importante dizer isso, esclarecer. O nosso projeto diz que a progressão de regime
nos crimes violentos com grave ameaça ou que causam lesão social, é o caso, por exemplo, da corrupção, vai demandar o cumprimento de 1/3 da pena. Então, portanto, é verdade, nós tornamos mais dura a resposta penal contra esses crimes. Mas eu pergunto se é numa reforma geral do Código Penal, que se vão fazer modificações em temas, digamos, específicos, que compõem a legislação esparsa, se isso ajuda ou não. Quer dizer, temos condição de fazer toda uma reforma do Código Penal e, ao mesmo tempo, discutir questões como aborto, eutanásia, autotanásia, descriminalização do tráfico. Eu acho que tem acontecido. Esse debate vai ser profundo o suficiente? Com certeza não foi, pois já não foi. Não é perigoso? Né? Já não foi, acredito que sim. Então, eu acho que ocorrem algumas simplificações, e aí não é do doutor, é da própria sociedade, né? O que é liberal, o que é conservador. Eu acho que colocar as coisas nesses termos não é muito adequado, né? Porque eu vejo como liberal aquilo que protege o indivíduo. Então, assim, por exemplo, a alteração do aborto. Né? Tem aquela coisa do radicalismo pró, radicalismo contra. Eu acho que a proposta erra no que diz respeito ao aborto. Por quê? Porque se elegeu como valor tutelar a saúde da mulher, a lógica seria a seguinte: olha, nessas e nessas situações, o aborto será permitido. E, obviamente, o médico que realiza nesses casos em que é permitido não comete crime. No entanto, quem fizer aborto, o médico que fizer, o médico, a parteira, fora dessas situações, vai ser severamente punido. Está compreendendo? E não foi isso que a comissão fez. Não foi mesmo. Abriu em diversas possibilidades. Então, por exemplo, nós já tínhamos, em caso de estupro, em caso de risco de vida, o Supremo deu na questão da anencefalia. Eles acrescentaram quando a mulher não tem condição psicológica até a 12ª semana, que é uma legalização. Isso a gente tem que reconhecer, doutor, porque esta mulher nós reconhecemos orgulhosamente. Quererá fazer isso no SUS. É só que eu acho que a população tem que entender isso. Veja, eu não sou a favor ou contra a proposta A ou proposta B. O que eu não acho legal é a gente divulgar determinadas mudanças sob uma roupagem que, quando isso vier para a vida real, vai ser outra. São modificações muito profundas então, essa no modo mulher, da sociedade ela funcionar. quererá ter direito de fazer esse aborto no SUS. Então, acho que a população tem que saber. Então, vamos supor que se isso passar, qual é o valor aqui? Saúde da mulher. Não vou nem entrar na discussão. Tá? Se tem vida, se não tem vida. Só que eles abaixam a pena de quem faz aborto fora dessas situações pela metade. Hoje é de 2 a 4. Eles estão colocando de 6 meses a 2 anos. Então não é a saúde da mulher que é o valor. Porque se o cidadão fizer um aborto... Doutor, desculpa, agora sou eu que estou falando. Se o cidadão fizer um aborto numa mulher de 7 meses, praticamente uma criança pronta, ele vai ter 6 meses de pena. E no mesmo código, que eu estou dizendo que ele, infelizmente, ele é desproporcional, ele é irracional nesse sentido, eles preveem que se você destrói um ninho, ou seja, um ninho de codorna, a sua pena é de 2 a 4 anos. Se você impede um animal de procriar, a sua pena é de 2 a 4 anos. Opa! Então, doutora Janaína. não é um problema. Eu tenho só um pouquinho mais de tempo. Então deixa eu falar, doutora Janaína, deixa eu falar. Vamos lá, agora é você. Orgulhosamente, o nosso projeto, orgulhosamente, está pensando na mulher, na saúde da mulher. Não é está trazendo. Agora me ouça, doutora Janaína. Fala. Agora a senhora Temos me ouça. 1 minuto. Está liberando em várias situações a questão do aborto. É algo que nós acreditamos, nós votamos ali por unanimidade, dizendo não é possível usar o direito penal para criminalizar, para levar às barras do tribunal essa mulher que tantas vezes, por necessidade, pratica o aborto. Mas quem faz com dinheiro. Então, isso aqui, eu digo o seguinte, doutora Janaína, se a crítica que estão fazendo ao nosso projeto é ter ampliado as hipóteses de aborto legal, bem-vinda essa crítica. É isso mesmo, e nós queremos que a mulher possa fazer o aborto no Sistema Único de Saúde. Não, eu acho que essa discussão é perfeitamente válida. A minha pergunta era se isso deve ser feito no bojo de uma reforma do Código Penal inteiro ou de uma discussão específica sobre isso, já que é uma decisão que mobiliza a sociedade. Porém, há outras questões também controversas, como, por exemplo, a redução da pena para roubo. Aliás, uma das razões de condenação no Brasil, os juízes são muito rigorosos, quase sempre com essa questão do roubo. Essa pena mais branda vai provocar mais consequências. Essa pena mais branda... Não, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Que pena. Nossa, já? Um debate animado aqui sobre as mudanças propostas pela comissão, que apresentou o anteprojeto de reforma
do Código Penal. E, enfim, uma das críticas é sobre a redução das penas também para o furto, para o roubo. Isso é bom? É ótimo, Mônica, porque é muito bom. Por quê? O projeto procurou ser equilibrado. Se então, num artigo, nós dissemos que o tempo de cumprimento na prisão vai ser maior, porque será de 1/3, nos pareceu razoável e nós temos consciência, nós temos sensibilidade para a gravidade do sistema carcerário brasileiro. É um sistema que prende, que joga as pessoas lá de qualquer jeito e depois as devolve para a sociedade. Então, uma grande parcela das pessoas que estão presas hoje é por furto. O Brasil prende mal, o Brasil prende por crimes de menor potencialidade lesiva, como furto, e deixa grandes criminosos do colarinho branco passeando por aí. O projeto procurou corrigir essa distinção. Então, dando ao juiz, e essa foi uma tônica do projeto, dando ao juiz a oportunidade de examinar o caso concreto. E só uma explicação que eu queria fazer. É verdade, e isso vai ser corrigido, tenho certeza, que há essa questão, especialmente, doutora Janaína, nos crimes contra o meio ambiente e nos crimes de periclitação da vida e da saúde. Mas eu preciso esclarecer a toda a população. Qualquer crime no Brasil, e o nosso projeto mantém isso, cuja pena não exceda 4 anos, o condenado cumprirá pena alternativa. Então, embora, claro, vamos aperfeiçoar o projeto, convido todo mundo a colaborar com o aperfeiçoamento. Mas essas pequenas diferenças de quantidade de pena, desde que não ultrapassem 4 anos, o resultado prático é o mesmo. Aliás, falando em redução de pena, também outro ponto interessante, que de certa forma parece inspirado no que a gente vê nos filmes americanos, é a questão da delação premiada e da barganha. Você admite a culpa e negocia a pena. Ou seja, isso a gente tem, o nosso sistema tem capacidade... Eu só queria falar com relação rapidinho ao furto. Né? Nós não precisamos de novo código para que as pessoas não sejam presas por furto. Porque você já tem a questão da pena alternativa e não tem sentido o juiz manter alguém preso cautelarmente se no final ele não pegaria. E temos uma pena muito recente de medidas cautelares alternativas que por ela já seria caso de ninguém mais estar preso por furto no país. Apenas penas alternativas de verdade. Então, não precisa desse código para corrigir essa injustiça. Né? A questão, eu falei com o doutor lá no início, quando o senador chamou esse código, é um problema de mentalidade. As nossas leis com relação à corrupção, elas são boas, Mônica. Tanto são boas que o Supremo está aplicando. Né? O que nós não tínhamos era uma mentalidade. Então, nós não precisamos de nova lei para poder punir esses casos. No caso da barganha, eu acho que nós teremos injustiça para mais e para menos. Por quê? Porque o inocente vai se sentir coagido a aceitar o que está sendo proposto no início do processo, de medo de pegar uma pena muito grande lá no final, o que, de certa forma, infelizmente, já acontece no caso das infrações de menor potencial ofensivo no Brasil. Só que aqui, o que a gente tem hoje, a pessoa não precisa reconhecer culpa. Então, nós teremos a pessoa se sentindo na obrigação de reconhecer uma culpa para evitar um risco maior. E no que diz respeito ao culpado por crimes severos, crimes graves, eles estão prevendo aí que se a pessoa confessar, vai pegar a pena mínima, vai ter redução de pena e começa a cumprir a pena em regime semiaberto. Então, eu penso o seguinte, todas as propostas são legítimas, não importa se eu concordo com elas ou não, mas a população tem que saber o que é que está sendo proposto. Eu tenho visto em alguns meios de comunicação o pessoal dizendo agora os problemas de segurança pública serão resolvidos. Na minha humilde leitura, esse código não resolve em nada. Esse código não resolve e nenhum outro código resolve. Não é papel do Código Penal. Pretender que o Código Penal faça isso é um absurdo. Dizer que é questão de mentalidade é ignorar que nós estamos propondo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que é um crime de corrupção. Não é um erro. Não teremos tempo de abrir essa outra negociação. Só espero, e evidentemente, que o Código Penal é o instrumento da magistratura, do juiz, para punir ou não punir. Quer dizer, ele tem que ser muito bem feito, porque, como vemos, como você falou no julgamento do mensalão, é preciso um código penal para que se atribua ou não a culpa. Então, espero que esse seja apenas o começo de um longo debate. Não é bom não ter pressa, né? Assim como a pressa não é boa nos julgamentos, também não deve ser boa para fazer o Código Penal. Mas eu agradeço muito. Espero que vocês voltem para outros debates, porque temos muitos pontos ainda. Muito obrigada, Luiz Carlos. Muito obrigada, Janaína. Obrigada a você também, que acompanhou, entre aspas, até aqui. Voltamos quinta-feira. Até lá.